Humildade talvez seja um dos termos que mais caiu em desuso nos últimos anos. Porque ser humilde parece se colocar em um lugar de humilhação, um lugar onde as pessoas podem pisar em você. Ser humilde parece ser menor do que o outro. A gente diz que é humilde aquela pessoa que não tem condições financeiras. A gente diz assim, coitado dele, ele é tão humilde, olha a casa onde ele mora. Mas humildade não tem nada a ver com dinheiro. A gente também diz que é humilde aquela pessoa que não tem estudo, que não tem conhecimento. Ah, coitado dele, ele é humilde, ele não sabe disso, ele nunca estudou. Mas humildade também não tem a ver com nada disso. A humildade é se ver da maneira correta e tratar o outro de maneira correta. A humildade não se revela apenas em quem eu sou. Não é um atributo que fique guardado no seu interior. A humildade se revela na maneira como você trata o outro. Eu não posso dizer que alguém é humilde até que eu veja a maneira como ele se comporta quando ele está em determinada situação. Lugares altos mexem com o meu ego e isso diz então se eu sou humilde ou não. Ter condições financeiras mexe com o meu ego e isso diz então se eu sou humilde ou não. A verdade é que as circunstâncias boas é que revelam se eu sou humilde ou não. O apóstolo Paulo nos ensina um pouco sobre isso na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo Espírito, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e uma só atitude. Aí ele conclui dizendo assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Humildade é colocar o outro acima de você. E isso não te torna pequeno, não, porque pode ser que em algum momento você pareça estar rebaixado, mas a Bíblia diz que Deus exalta aqueles que são humildes. A Bíblia diz que Deus quebra aqueles que são orgulhosos, mas Ele levanta aqueles que são humildes. Humildade começa no seu interior, mas ela é vista através das suas atitudes. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele não pisava de ninguém, ele poderia ter pisado em todos que estavam à sua volta, mas ainda assim ele tratou a todos com amor e com honra. Perceba que uma das maiores características de alguém que é humilde não é como ele vive, mas como ele faz com que as pessoas à sua volta vivam. Aquele que é humilde traz alegria e prazer naqueles que estão à sua volta. Eles se sentem bem, eles se sentem honrados, exaltados, abençoados. Olhe para as pessoas à sua volta e perceba como você tem tratado-as. E isso vai dizer se você é humilde ou não. Eu quero dar um conselho a você que está me ouvindo aqui. Não permita que as coisas boas tirem a simplicidade do teu coração. Tire a essência de você. Algumas pessoas não recebem boas dádivas de Deus porque Deus as ama tanto, que sabe que ainda não está na hora de dar a elas, porque se Ele der a elas antes da hora, isso vai roubar delas a essência, elas vão deixar de ser humildes e se tornarão tiranos, déspotas, pessoas que vão matar aqueles que estão à sua volta, que vão tratar com ignorância e com soberba. Então entenda que a humildade tem muito a ver com a maneira como eu vejo o outro e tem a ver também com a maneira em que eu guardo o meu coração. Se você tem sido tocado por essa palavra, eu quero te convidar a fazer uma oração hoje a Deus e pedindo a Deus para Ele guardar o seu coração. Salomão diz que sobre tudo que nós devemos guardar, ele não diz guarde o seu dinheiro, guarde seus bens, guarde a sua reputação, ele diz guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento para que o teu coração permaneça intacto e que a sua falta de humildade não te impeça de ser abençoado por Deus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti este dia, essa pessoa que está aqui junto conosco. Pai amado, que o Senhor possa guardar os nossos corações da soberba, do ego, e faça-nos ser tão humildes como Jesus Cristo foi, a ponto de amar quem não podia lhe dar nada, a ponto de honrar e de estender as mãos àqueles que não tinham nada para lhe oferecer em troca. Nós queremos ter o coração como o Teu, Jesus. Guarde o nosso coração em humildade. Nós queremos parecer cada dia mais contigo, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa palavra, eu quero te convidar a compartilhar isso com alguém para que essa pessoa também seja abençoada junto contigo. Que Deus te abençoe.